E aí, bebê, tudo bem? Professor Edson. Aqui no canal eBioExpress vamos fazer algumas questões sobre o conteúdo de proteínas, tá? Conteúdo de proteínas, assunto bem importante. Vamos resolver algumas questões fáceis dentro dessa área, tá bom? Sem mais delongas, primeira questão. As proteínas são macromoléculas essenciais. Primeiramente, o que são macromoléculas? Macromoléculas são moléculas grandes que existem no corpo da gente, tá? E essenciais porque sem essas macromoléculas o nosso corpo não vai funcionar de maneira adequada. Então, são essenciais para os seres vivos abundantes nas células. Sobre a estrutura, então, sobre a estrutura de uma proteína, é correto afirmar que, letra A, é um agrupamento de glicídios ligados por ligações covalentes. Glicídios é a mesma coisa que carboidrato. Carboidrato, tá? Então, glicídio é uma coisa. Proteína é outra coisa. A proteína é formada pela união de aminoácidos. Os aminoácidos, eles se juntam para formar as proteínas. Então, não são glicídios, por isso, corta, não está correta a letra A. Letra B é um agrupamento de bases nitrogenadas. Fica ligado no que são bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas é um pedacinho de uma estrutura chamada de nucleotídeo. Nucleotídeo. Tá? O nucleotídeo não tem um acento aqui no U. Então, ó, o nucleotídeo é o menor pedaço que vai formar um elemento um pouquinho maior que é chamado de ácido nucleico. Ácido nucleico. E o ácido nucleico, pessoal, ele é o nome geral do elemento químico que nós conhecemos como DNA e RNA. Então, DNA e RNA são ácidos nucleicos. E para formar esses ácidos nucleicos, nós temos os nucleotídeos. E para formar os nucleotídeos, nós temos as bases nitrogenadas. Gente, tudo isso aqui é diferente de proteína. Proteína, ele é formado pela união de ácidos nucleicos, tá bom? Que é diferente de formado pela união de aminoácidos. Eita, aminoácidos, tá bom? Que é diferente de ácido nucleico, não tem nada a ver. Então, a letra B está errada. Letra C é um agrupamento de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Aqui sim, essa é a alternativa correta dessa questão. Letra E é um agrupamento de ácidos e bases ligados por ligações iônicas. Nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para a questão de número 2. As principais funções das proteínas são... Existem várias funções as proteínas. No entanto, nós temos como principais fornecedores de energia, estruturas celulares, hormônios, dentre outras. Agora, regular temperatura, as proteínas não têm essa função básica de regular a temperatura. Então, a alternativa correta fica na letra C. Estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Questão de número 3. Agora nós temos aqui na questão de número 3, tá? O seguinte, através da alimentação é que os seres vivos adquirem energia para realizar suas atividades. As proteínas podem ser encontradas tanto em alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Para quem pratica exercício, uma das vantagens de construir proteínas é o ganho de massa muscular, pois, entenda o seguinte, meu caro aluno, uma pessoa que está querendo construir massa muscular através de massa muscular, tá? Através de atividades físicas, essa pessoa ela vai ter que dar preferência à ingestão de carboidratos, tá? A ingestão de carboidratos para gerar energia, tá? E também de uma grande quantidade de proteínas, que é porque as proteínas são usadas para construir a sua massa muscular, tá bom? Então, ó, as proteínas
as proteínas são ricas em aminoácidos. Então, as proteínas, dentro delas, existem aminoácidos. E esses aminoácidos são os pedacinhos usados para montar as nossas proteínas, e proteínas formam os músculos da gente. Conseguiu compreender? Então, vamos lá. Letra A. As proteínas atuam na regeneração de tecidos lesionados, ocasionando o crescimento muscular. Toda vez que você faz atividade física intensa, para aumentar o ganho de massa muscular, você faz pequenas lesões internas no músculo, nas fibras musculares. Essas pequenas lesões fazem com que o músculo seja regenerado. E essa regeneração faz com que o músculo fique mais preparado, mais volumoso, tá bom? E tudo isso através das proteínas que você ingere na sua dieta. Essas proteínas vão ser desmontadas nos menores pedacinhos. Depois, esses pedacinhos são usados para montar a sua proteína, tá bom? Esses pedacinhos são usados para montar a sua proteína. Então, é assim que a gente cresce. Quando você lá fica grandão, é porque você fez atividade física, lesionou algumas estruturas dentro do músculo, elas são regeneradas e assim existe o crescimento muscular. Letra B. As proteínas atuam na construção de novos músculos que preenchem espaços vazios pré-existentes nos tecidos. Não vai ter espaços vazios pré-existentes, não. Tá? O músculo está lá, ele é lesionado, aí a reconstituição desse músculo lesionado faz você crescer o músculo. Então não é a letra B. Letra C. As proteínas convertem a gordura corporal armazenada nas células adiposas em músculos. Não. Não vai pegar a gordura que está lá e transformar ela, tá? Transformar essa gordura em músculos. Não. A gordura, quando você faz atividade física, ela é queimada para gerar energia. De tanto fazer atividade física, se o músculo for lesionado, né, como eu acabei de explicar anteriormente lá na letra A, o músculo vai ter que reconstituir aquele músculo lesionado. Então ele reconstitui com mais células musculares, mais estruturas musculares, e aí você vai ficar grandão. Então a letra C está errada. E a letra D, as proteínas diminuem os picos de insulina no sangue e, ao invés de criar depósito de gordura, direcionam a energia recebida para o tecido muscular. Gente, não tem nada a ver com isso aqui. A nossa terceira questão alternativa correta é a letra A. Vamos aí então agora para a quarta questão, uma questão aí de uma faculdade, de uma universidade. São alimentos ricos em proteínas. O leite é rico em proteína? Com certeza. Carne também, a soja também. O leite rico em proteína, beleza. Carne também é, mas a mandioca não. Ele é rico em carboidratos, tá bom? Em carboidratos. O ovo, o leite é rico em proteína. O ovo também tem proteína lá na clara. E a farinha de milho, ó, aqui, ó, carboidratos. O leite é rico em proteínas, o café não é, a banana não é. O leite é rico em proteína, a batata não é e o azeite não é. A batata é rica em carboidratos e o azeite é uma ótima pedida para a parte referente a lipídios, tá? Os lipídios são uma categoria de substâncias orgânicas e o azeite, ele é de origem vegetal, então ele vai fornecer substâncias mais saudáveis para você quando se fala a respeito de lipídios. Mas a questão está falando é de proteínas. Então, quem são exemplos de proteínas? Letra A, leite, carne e soja. Vamos para a quinta questão agora. Questão de número 15. Questão de número 15. Nós temos aqui... apesar da carne bovina ser frequentemente na dieta humana, a proteína bovina não é encontrada em nosso corpo. Então imagine o seguinte, você comeu carne de boi. Depois de você ter comido a carne de boi, não tem carne de boi no seu corpo. Por quê? Ora, entenda, a carne de boi ela é feita de proteína. Essa proteína, pessoal, ela vai ser quebrada nos menores pedacinhos que compõem ela. Um pedacinho desse aqui, a gente chama de
aminoácido. Um pedacinho desse. Só que o corpo da gente pega vários aminoácidos que são provenientes do desmonte dessa proteína. Ó, essa proteína, depois de desmontada, vai formar vários pedacinhos de aminoácido, tá bom? Aí seu corpo, com esses tijolinhos, vai começar a montar as suas proteínas, as proteínas que você quer. No caso, as proteínas para formar seu músculo, suas células, etc. Então, o conjunto dessas proteínas é que vai formar o seu corpo. Mas são proteínas montadas dentro do seu corpo. Aí, para montar as suas proteínas, a gente pega os aminoácidos que você conseguiu quando desmontou as proteínas da carne. É assim que funciona o seu organismo. Então, desculpe de novo. A proteína bovina não é encontrada no corpo humano. Isso ocorre porque o ser humano não possui enzimas para digerir as proteínas. Está errado. Porque o ser humano, ele possui sim as enzimas para digerir. Você come um pedaço de carne, quem vai desmontar essa proteína nos pedacinhos pequenos são enzimas que você tem. Então, letra A está errada. As vitaminas da carne bovina desnaturam durante o cozimento. Ei, vitamina não vai desnaturar, não. Quem desnatura é proteína. É proteína. Então, está errado a letra B. Letra C. A proteína bovina sofre digestão. Correto até aqui. E os aminoácidos liberados são usados na produção de proteínas humanas. Exatamente o que eu expliquei para você. Então, a alternativa correta é a letra C. Letra D. Os lipídios presentes na carne bovina impermeabilizam as proteínas, impedindo a absorção. Está erradíssimo. Os pedacinhos da carne bovina, depois de virar aminoácidos, que são os seus menores pedaços, vão ser absorvidas sim. Letra E. Os aminoácidos presentes na carne bovina são diferentes daqueles usados nas células humanas. Está errado. Os aminoácidos da carne bovina são iguais aos aminoácidos dos seres humanos. Então, quinta questão, realmente a correta é a letra C. Vamos para a sexta. Da FUVEST. Um camundongo foi alimentado com uma ração contendo proteínas marcadas com isótopo radioativo. Depois de certo tempo, constatou-se a presença de hemoglobina radioativa no sangue do animal. Isso aconteceu porque as proteínas do alimento foram... Vamos entender a questão. Ora, imagine um ratinho, aí um camundongo. Esse ratinho, ele foi alimentado com uma proteína. Essa proteína que alimentou o ratinho é uma proteína que ela foi todinha marcada com um isótopo. O que é um isótopo? Isótopos são substâncias químicas que possuem uma certa capacidade de serem identificados posteriormente. Então, esse isótopo é um composto químico, uma substância química, tá? Que consegue ser rastreado posteriormente. Ele não é degradado dentro do corpo dos seres vivos, tá? Então, ele pode ser percebido. Então, uma proteína marcada com isótopo, ora, se essa proteína está marcada com isótopo, o menor pedaço que forma essa proteína vai apresentar esse isótopo. Quem é o menor pedaço que forma a proteína? O menor pedaço é o aminoácido. Então, cada pedacinho desse aqui, tá? Cada pedacinho desse aqui, ele vai estar marcado com o tal isótopo, que posterior, como ele não vai ser degradado, ele vai continuar existindo no corpo, no ser vivo que ingerir esse aminoácido. Então, o que é que vai acontecer? O ratinho, quando se alimentar com esse aminoácido, dentro da musculatura, das células do corpo desse ratinho, vai existir esse isótopo. Ele vai ser percebido. Como a questão disse que constatou-se a presença de hemoglobina radioativa, tá bom? Então, na hemoglobina do ratinho foi percebido o tal isótopo.
foi percebido tal isótopo, ó, lá na hemoglobina do ratinho. O que é que a gente pode esperar de informações, né? Ora, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir o seguinte, que os aminoácidos que o ratinho ingeriu foram usados para montar as hemoglobinas do rato, tá bom? As hemoglobinas do ratinho, no caso, o camundongo, beleza? E não vá se esquecer, tem que haver a digestão da proteína e depois de acontecer a digestão, vai sobrar os aminoácidos. Esses aminoácidos é que vão ser usados pelo ratinho depois de ingerir, do ratinho ingerir esses aminoácidos, tá certo? Aí o que vai acontecer? Eles vão montar alguma coisa no corpo desse ratinho. Então, isso aconteceu porque as proteínas foram, letra A, absorvidas pela célula do sangue. Elas só vão ser diretamente absorvidas? Não. Vão ser absorvidas pela célula do plasma sanguíneo? Também não. Letra C, digeridas, beleza, gostei de digeridas, porque significa que foi desmontada, a proteína foi desmontada. Então, digeridas, e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de carboidratos. Errou porque falou carboidratos, porque carboidrato não é formado por aminoácido, ele é formado por monossacarídeos, que são os menores pedaços que formam os carboidratos, tá? Letra D, digeridos, sim, e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de lipídios. Opa, errou lipídio, porque lipídio ele é formado pela união de ácido graxo, que é uma longa cadeia carbônica, ácido graxo, que é uma longa cadeia carbônica, no final tem uma ligação, um grupo funcional C-OH, então um ácido graxo, e o glicerol, que é um tipo de álcool, tá bom? Letra E, são digeridos e os aminoácidos marcados foram utilizados na síntese de proteínas. Letra E, de Edson Robert. Essa aí é a nossa alternativa correta, da sexta. Vamos prosseguir, vamos para a sétima. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Então, olha só, níveis elevados de dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono? É o CO2, é o gás carbônico, ó, CO2. Então, a questão está dizendo, ó, que níveis elevados, então quando tem muito CO2, o que acontece? Muito CO2 na atmosfera prejudica a absorção de nitratos. Então, ó, a absorção de nitratos vai ser diminuída, tá bom? À medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para as próximas décadas. Beleza? Então, o que foi que a questão disse? Que quando se aumenta o nível de CO2, a absorção de carboidrato, de nitrato, vai diminuindo. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Gente, nitrato, ele vai ser usado para produzir, para montar o aminoácido. Esse é o conhecimento que o aluno tem que ter para responder essa questão de maneira correta. E o aminoácido, você sabe, é usado para montar quem? As proteínas. Beleza? Então, ó, se tem muito CO2, vai ter menos nitrato, menos aminoácido montado e menos proteínas. Então, nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificado primariamente pela redução de proteínas, tá bom? Proteínas. Essa é a nossa alternativa correta, letra E. Uma ótima questão. Questão de número 8. Tá acabando. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem um átomo de carbono ao qual se liga um átomo de hidrogênio, um grupo amina, um grupo carboxila e uma cadeia lateral R. Marque a alternativa que indica corretamente o que difere um aminoácido do outro. Gente, existem 20 aminoácidos diferentes, tá bom? Existem 20 aminoácidos diferentes. A diferença entre os aminoácidos está no radical, na cadeia lateral R, no radical.
um aminoácido ele é formado por um carbono central, um grupo carboxila C-O-OH, um grupo amina, que é o NH3. NH3 é um nitrogênio ligado com 3 hidrogênios, um hidrogênio e um radical. Esse radical eu costumo chamar de carinha. É o rosto radical, é o carinha, é o rosto do aminoácido, é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Lembrando que esse radical aqui, na verdade, é um composto químico. São 20 compostos químicos diferentes que vão diferenciar os 20 aminoácidos. Então, oitava questão, letra C, cadeia lateral R, é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Vamos para a questão de número 9. Sabemos que os aminoácidos são as unidades constituintes das proteínas. Essas moléculas orgânicas são ligadas umas às outras por ligações denominadas. Gente, um aminoácido se liga a outro por uma ligação chamada de ligação peptídica. Ligação peptídica, letra E. Questão de número 10. Como todos sabem, os aminoácidos são moléculas orgânicas que formam as proteínas. Todas as proteínas são formadas por diferentes aminoácidos, que se combinam de formas diferentes. Sabemos que existem 20 aminoácidos e que alguns podem ser produzidos no nosso organismo, outros, no entanto, devem ser ingeridos na nossa dieta. Os aminoácidos que não podem ser produzidos pelo organismo são chamados de aqueles que não são produzidos no organismo e precisam estar na sua alimentação. Então, são chamados de essenciais, porque eles precisam estar na sua alimentação. Tá bom? Existem os naturais, que você já produz cada um desses aminoácidos. Então, você não precisa consegui-los na sua alimentação. Mas os essenciais precisam estar na sua dieta, porque você não produz esses aminoácidos. Tá ok, gente? Amigos, muito obrigado pela atenção. Fico muito satisfeito com a presença de vocês. Um abração a todos e até a próxima.